Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Monteiro, sou professor de Química. Estou gravando uma aula de Química, só que desta vez falando sobre tabela periódica. Só que antes de falar sobre tabela periódica, é bom ter um entendimento bem consolidado, né, sobre distribuição eletrônica. Então vamos fazer esse pequeno resumo para poder começar a falar sobre tabela periódica. Mas Ronaldo, por que esse pequeno resumo antes de falar sobre tabela periódica? Eu vou usar um termo, né, que para alguns alunos se confunde muito, né, que é justamente o termo chamado camada de valência, ou camada externa, né, um dos livros chamado camada, mas externa ou camada de valência, né. Então estarei utilizando esse termo na aula de tabela periódica, ok? Então, só para a gente consolidar aqui, fechar essa revisão, falando um pouco sobre distribuição eletrônica, certo? Então, ao falar sobre distribuição eletrônica, vamos usar aqui o diagrama de Linus-Pauling, ok? Lembrando o seguinte, que aqui eu tenho um átomo de ferro, certo? Então, a coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, se eu tenho um átomo de ferro, ele é o quê? É uma partícula neutra, né? Se é uma partícula neutra, o átomo de ferro é uma partícula neutra, a quantidade de prótons, cargas mais, é igual à quantidade de elétrons, cargas negativas, né? Então, se eu digo que o número de prótons do átomo de ferro é 26, quantos elétrons tem esse átomo de ferro? Lógico, 26, certo? Quem respondeu 26 está correto. Por que, Ronaldo? Porque, repetindo, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, para ser uma partícula neutra. Então, seguindo aqui a distribuição eletrônica, temos um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, quatro S2 e 3D6. Ok? Como essa aula é uma aula de revisão, vamos ir bastante devagar para tentar fazer essa revisão bem bacana. Então, o que acontece? Se a gente pegar aqui, né, fizemos aqui a distribuição eletrônica, certo? Ronaldo, não estou conseguindo encontrar aqui, identificar os elétrons. Onde é que ficam os elétrons aqui? Gente, é o seguinte. Aqui eu tenho S, S, P, S, e em seguida vai, não é isso? Só observa aqui. Cada letrinha dessa, no expoente, né, tem aqui 2, 2, 6, é a quantidade de elétrons. Certo? Então, peraí. Então quer dizer que esse número na frente aqui, o S, o 2, esse 3, esse 4, esse 3, quer dizer o quê? Quer dizer esses níveis aqui, ó, pessoal. Os níveis, certo? Logo, o que acontece? Se eu tenho um expoente que representa a quantidade de elétrons que está aqui, essas letras significam subníveis, e esse numeral aqui na frente dos subníveis significa os níveis, ok? Então, logo, eu tenho o seguinte, se eu falei que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, se eu somar aqui, eu tenho 2, 2, 4, 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6 tenho 18, com mais 2 eu tenho o quê? 20, com mais 6, 26. Então, a quantidade de prótons, como eu falei, é igual à quantidade de elétrons, eu tenho 26 elétrons, ok? Então, o que eu quero chamar a atenção de você é o seguinte, um termo que eu vou usar bastante é a camada de valência. Então, se a gente verificar aqui na distribuição desse átomo de ferro, a camada mais externa é qual? É o 4s2, né? Então, isso aqui eu chamo de camada de valência, uma camada externa, ok? Diferentemente de alguns alunos que confundem esse 3d6 com a última camada. Não, esse 3d6 aqui é o subnível mais energético, né? Então, essa é a diferença que eu quero chamar a atenção para vocês de última camada com o quê? Com o subnível mais energético, ok? Beleza? Então, quando eu falar para vocês camada de valência ou a camada mais externa, tenha em mente que é a última camada em relação ao quê? Ao núcleo do átomo aqui, ok? Então, se eu fosse perguntar para vocês aqui, ó, eu tenho aqui, ó, vamos pegar dois exemplos bem simples, olhando esse exemplo aqui, ó, essa imagem. Eu tenho K e L. Qual a camada mais externa entre K e L? Né? Levando em consideração esses dois. Eu tenho L, ok?
Se eu levo em consideração K, L, M, né? Qual a camada mais externa, a camada de valência? É justamente essa M aqui, ó, levando em consideração K, L e M, certo? Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, que são o quê? Os níveis, que é justamente o número que aparece aqui na frente. Ok? Beleza? Então, fazendo essa revisão de distribuição eletrônica, podemos começar a falar sobre tabela periódica. Por quê? Vamos lá. Mas antes de falar sobre tabela periódica, nós temos que ter ideia, né, de um conhecimento de como foi organizada a tabela periódica. Então, só para fazer uma analogia com a tabela periódica, pense no seguinte, uma biblioteca, né? Uma biblioteca que ela organiza, organizada, né? Consequentemente, se aqui for uma seção de química, você vai encontrar todos os livros de química. Se aqui for uma seção de matemática, provavelmente você vai encontrar todos os livros de matemática nessa seção, certo? Então, a biblioteca está lá, os livros organizados de acordo com o seu conteúdo, com sua matéria, né, com sua especialidade, né? Então, a tabela periódica também tem essa questão da divisão do, dos elementos de acordo com o quê? Com suas propriedades, com suas semelhanças, ok? Então, mas só que acontece o seguinte, não, para se falar da evolução da tabela periódica, né, seria muito mais que uma aula, né? Principalmente uma vez que se a gente observar toda essa questão histórica da tabela periódica, faz se passar por vários cientistas até chegar duas figuras que eu destaco, né, para o entendimento da tabela periódica atual, que é justamente Mendeleev e Henri Moseley. Né? Esses dois cientistas contribuíram fundamentalmente para o entendimento da tabela periódica atual, certo? O primeiro foi Mendeleev. Ele falou que os átomos crescem em ordem crescente de massa atômica. Foi um equívoco da parte dele, onde esse equívoco foi corrigido justamente por Henri, onde o número atômico, ou melhor, os elementos foram organizados em ordem crescente de número atômico, certo? Então, ao observar, temos justamente um olhar mais panorâmico da tabela periódica atual, onde eu tenho as séries e períodos, onde essas são as linhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são os níveis, né? Lembra de níveis que eu falei no início dessa aula? Então, são séries ou períodos, e eu tenho aqui grupos ou famílias, que é justamente esse grupo aqui, ó, o grupo 1, o 2, 3, né? No caso aqui é o 13, 14, 15, são grupos ou famílias, ok? Então, vou só fazer uma pequena observação, que é justamente a questão do elemento nitrogênio. O nitrogênio está na família 1A, só que ele não é um metal, né? Ele não é nem um metal, não é um metal, não é um metal, nem um gás nobre. Isso eu vou falar mais na frente, né? Então ele está ali justamente só porque na última camada de valência, olha a palavra camada de valência, tem quantos elétrons? Tem um elétron, ok? Então, pessoal, aguardo você na próxima aula, né? Então estude, faça uma pequena recapitulação e aguardo você aí na próxima aula. Até mais. Então, gente, vamos chegar aqui, nossa segunda parte, né, do vídeo falando sobre tabela periódica. Então, no vídeo anterior, paramos justamente nesse slidezinho aqui, que está aparecendo para vocês aí, certo? E aí, o seguinte, eu comentei sobre grupos ou famílias, né? Que nossa tabela periódica, ela é só composta por grupos ou famílias, como aqui você pode verificar, visualizar, são linhas verticais, certo? Como estão aqui, ok? E tem minhas séries ou períodos, que são justamente as linhas horizontais. Falei também que o hidrogênio, ele não é classificado nem como metal, nem como ametal e nem como gás nobre. Mas por que ele está aqui em cima, pessoal? Porque na distribuição eletrônica, veja a palavrinha aí, veja que é importante o conhecimento da distribuição eletrônica. Na sua última camada de valência, o hidrogênio ele tem apenas um elétron. Então, por isso que ele aparece aqui. Tem algumas tabelas periódicas que esse hidrogênio ele fica um pouquinho mais afastado, certo? Mas Ronaldo, por que ele é colocado justamente nessa primeira
nesse primeiro grupo aí, que é chamado de metais alcalinos. Ele é colocado justamente nesse grupo, como eu já falei, porque ele tem apenas um elétron na sua última camada de valência. Então, já que eu estou falando dessa questão de camada de valência, né, falando dessa questão dos grupos ou famílias, pessoal, sempre observar que a tabela periódica, ela, a gente vai estudar um pouco a questão dos grupos ou famílias, né? Se a gente pegar aqui a primeira família, como eu já falei, metalocalinos, qualquer elemento desse aqui que você fizer a distribuição eletrônica, ele vai ter um elétron na última camada, ok? Se você pegar no segundo, o segundo grupo, ou família, e fazer a mesma coisa, vocês vão verificar que eu tenho o quê? Eu tenho dois elétrons na última camada, qualquer um desses que está aqui, ok? Se você parte para aqui, veja que aqui ó, é bom, eu vou dar aqui uma pequena observação. Aqui eu tenho uma família de 3A, certo? Mas só que aqui aparece 13. Então, tem tabelas que aparecem 13, certo? Justamente seguindo uma sequência aqui, ó, você observa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e até chegar esses valores que estão aqui presentes, certo? Esse 13, pessoal, aqui, ó, é na verdade 3, né? No caso, eu tenho 3 elétrons na última camada. Aqui, ó, nesse 14, eu tenho 4 elétrons na última camada. Nesse 15, eu tenho 5 elétrons na última camada. 16, eu tenho 6 elétrons na última camada. 17, eu tenho 7 elétrons na última camada. E tenho 18, no caso, é 8 elétrons na última camada. Então, eu vou deixar essa pequena observação aqui para quando vocês partirem aqui, justamente, esse bloco aqui é o bloco P, esse bloco aqui é o bloco S, né? Aqui eu tenho um bloco D e o bloco F. Mais na frente eu vou mostrar uma tabela completa, né? Para a gente explorar um pouco essas informações e para deixar claro essa informação com relação a quantidades de elétrons na última camada, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Veja que aqui eu tenho uma tabela mais completa, né? Não que aquela seja, não seja compatível com o nosso estudo, né? Mas aqui eu estou trazendo para você uma tabela mais completa. O que vocês vão verificar muito em livros, até mesmo em sites, é justamente essa tabelinha que está aparecendo aí para vocês na imagem aí, nessa tela aí, ok? Então o que acontece? Veja que eu tenho aqui o seguinte, ó. Veja que está aparecendo aqui, ó, o 3A, tá vendo o 3A aqui? E em cima vem um 13. Ó, aqui tem um 14 e aqui embaixo vem um 4. Então veja que esse 3, 4, 6, no caso aqui, ó, aqui é 5, desculpa, 6 e 7, é justamente aqui a quantidade de elétrons que esse grupo aqui, ou família, tem. Aqui 6 é a quantidade de elétrons na última camada que esse grupo aqui, ou família, tem. E por aqui vai, ó, aqui é 5, aqui é 4 e aqui é 3, ok? Então aí vamos deixar bastante clara essa questão da informação. E aqui é 18, mas sabemos que aqui é gases nobre, eu tenho 8 elétrons na última camada. Gente, se a gente observar aqui essa tabela periódica, ela é o quê? Ela começa com ordem crescente de número atômico. Veja que eu tenho aqui, ó, 1, certo? Então, se a gente prosseguir aqui, ó, ele vai ser em ordem crescente, vai começar daqui para cá. Como assim, Ronaldo? Não entendi o que você está falando. Então, se você observa a tabela periódica, ele vai crescendo. É porque aqui a imagem está bem pequenininha. Mas aqui eu tenho um 3, eu tenho um 4. Aqui, se eu não me engano, eu tenho um 5, né? E por aí vai. Então, veja que vai sempre começar no caso, da minha esquerda até a direita, né? Ou seja, um número crescente em número atômico. Então, já que eu estou falando em número atômico, se a gente pega qualquer um desses elementos aqui presentes na tabela periódica, vamos pegar aqui, aqui tem um exemplo um exemplo clássico de qualquer um desses elementos aqui que eu tirar da tabela periódica, certo? Então, qualquer um desses aqui, que vocês estão vendo aqui, né, eu vou ter em cima um número atômico, certo? Que aí nesse caso é o mais importante aí nesse momento para a gente, certo? E embaixo é a massa atômica. Ronaldo, por que está falando mais importante? Porque, vê, nesse conhecimento aqui da tabela periódica, as propriedades vão variar de acordo com o número atômico, beleza? Certo. Essa massa atômica aqui a gente vai usar para os cálculos de físico-química e a parte de estequiometria, certo? Então, essa massa atômica aqui a gente vai usar bastante, certo? Então, é um trabalho futuro, né? Mas aí só a título de informação e curiosidade de alguns alunos. Só para frisar que a massa atômica não é a mesma coisa de número atômico,
certo? Deixar também isso bastante claro. E uma coisa também que eu falei, mas eu vou falar novamente, é o bloco. Aqui é o bloco S, aqui eu tenho o bloco P, aqui eu tenho o bloco D e o bloco F, certo? Ou seja, aquilo que eu falei, que se você pegar qualquer uma dessas famílias aqui, né, e for fazer distribuição eletrônica, você vai encontrar o quê? A quantidade de quê? De elétrons na última camada correspondente a cada uma dessas famílias, certo? Mas só que isso só é válido para o grupo S, ou melhor, bloco é grupo, eu falo grupo, eu posso falar bloco também. Mas vamos falar de bloco. Bloco S e o bloco P, certo? O bloco D e F, se a gente fizer a distribuição eletrônica, não vai coincidir o número de elétrons justamente com sua família aqui, certo? Então, só para fechar o raciocínio, o bloco S e o bloco P, certo? Se vocês fizerem a distribuição eletrônica, vai coincidir justamente. Aqui só tenho aqui, ó, 7, no caso aqui, ó, se eu tenho na família 7A, qualquer um desses elementos vai ter 7 elétrons na última camada de valência. Só que se eu pegar aqui o bloco D e F, não segue essa regra, ok? Vou deixar claro. Então, essa regra só é válido para os elementos representativos. E quais são esses elementos representativos? São os blocos S e o bloco P, ok? Aí tem mais ou menos uma simplificação, né? Olhando a tabela periódica com a questão da distribuição eletrônica, certo? Veja que eu falei aí dos blocos S, P, D, o bloco S, P, D e F, desculpa, perdão, certo? E aí eu vou falar o seguinte, vou falar aqui umas questões bem gerais de metais, que isso é importante, né? O Enem, ele subentende que o aluno já tem esse entendimento de metais, isso é bastante útil na hora de responder as provas, certo? Então, as propriedades dos metais são o quê? Conduz calor, conduz eletricidade, ele formam fios, ou seja, você pode ver as palavras dúcteis, dúcteis é a propriedade de formar fios, né? Na sua grande maioria, ou seja, a grande maioria são sólidos com brilho metálico, certo? Eu vou ter uma exceção, que daqui a pouco eu falo sobre essa exceção. Então, eles são sólidos de temperatura ambiente, mas tem um que ele é líquido em temperatura ambiente. Então, mais na frente, a gente vai ver quem é esse metal que é líquido em temperatura ambiente. Eles formam lâminas, ok? Então, se a gente observar a questão dos único metal que é sólido em temperatura ambiente é o mercúrio, né? Então, observando que ele é sólido a temperatura ambiente, certo? A Anvisa, né, publicou uma resolução em 2019 proibindo a venda de termômetro com mercúrio, certo? Uma vez que esse mercúrio é nocivo para o ser humano e a natureza, né? Seguindo, temos justamente a questão dos ametais, certo? Gente, se eu pego aqui essa palavra ametais, pego esse A aqui, ó. Esse A significa o quê? É um A negando a afirmativa. Ou seja, se eu tenho aqui um A metais e esse A está negando, tudo que a gente aprendeu sobre as propriedades dos metais com relação aos A metais vai ser o quê? Vai ser o inverso, né, de modo geral. Ou seja, vimos o quê? Vimos que os metais conduz calor. Então, logo, os ametais vão ser o quê? Vão ser maus condutores de calor. Conduz eletricidade. Vimos, então, logo os metais vão ser o quê? Vão ser péssimos condutores de eletricidade. Formam fios. Os ametais não formam fios, né? São sólidos de temperatura ambiente, os metais. Os ametais, a grande maioria, são o quê? Gases, certo? Formam lâminas dos metais. Os ametais não formam lâminas, ok? Então, se a gente pegar aqui o que a gente aprendeu com ametais e a gente traz isso para ametais, partindo do pressuposto que esse A é um A que vai negar, é um não, certo? Então, tudo que a gente aprendeu com metais, a metais é o contrário, de forma geral, ok? Dando continuidade, eu tenho os gases nobres, né? Os gases nobres, eles são o quê? Eles são pouco reativos, apresentam 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção de quem? Com exceção do hélio, certo? E são monoatômicos, ou seja, são, é,
Substâncias formadas por quê? Por um único elemento químico, ok? E ainda prosseguindo um pouco e verificando um pouco da aplicabilidade dos gases nobres, temos o seguinte: tem uma questão justamente do gás hélio, né, que é usado para balões. Tem essas lâmpadas mais antigas, né, que são de argônio, né, tem esse filamento de argônio. Tem a questão do randônio, que é usado para tratamento de câncer. Tem a questão do gás neon, que é usado na iluminação de alguns bares, certo? Tem o criptônio, que é um laser, né, usado em medicina na cirurgia da retina de olhos. E tem o gás xenônio, que é usado nas lâmpadas de faróis de veículo, certo? Então, pessoal, isso aí, chegamos aí mais um fim da nossa aula aí. Espero que tenha gostado. Tentei fazer uma síntese, né, das principais características da tabela periódica, certo? Se tiver alguma dúvida, manda para mim esse feedback aí. Eu estarei gravando outras aulas, né? Em nossa próxima aula aí, vamos fazer uma enquete aí para ver qual é a aula que será gravada para que vocês possam usar como material nas resoluções de questões. Até mais. Abraço.